A hora da graça. A hora da graça. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados irmãos nesta manhã. Meus queridos, nesta manhã eu quero compartilhar convosco uma palavra que o Senhor ele tem colocado no meu coração, que se encontra no livro de Números, capítulo 13, do verso de número 27 até o verso de número 33, que diz assim: Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus dando uma ordem para Moisés, dizendo que era para Moisés escolher 12 homens, cada homem chefe de sua tribo, para que fosse espiar a terra de Canaã por 40 dias, e trouxesse o relato para Deus de como era aquela terra. E a Bíblia diz que Moisés envia aqueles 12 homens, cada um era príncipe de sua tribo, e eles passam um período de 40 dias espiando a terra de Canaã. E o texto diz que quando eles chegam ao vale de Escol, eles cortaram um cacho de uva, que foi necessário 2 homens para poder carregá-lo, e trouxeram numa vara. E eles retornam depois dos 40 dias, e eles trazem um relato para Moisés, dizendo: Olha, verdadeiramente a terra ela mana leite e mel. Aqui está o produto da terra, só que nós não podemos subir contra aquele povo, porque o povo que ali habita são homens de grande estatura, são descendentes dos gigantes, as cidades são todas elas fortalezas. E o texto diz que daqueles 12 espias que subiram a sondar a terra, somente 2 daqueles 12 creram, que foi Josué e Caleb. Todos os demais, eles falaram mal da terra, eles disseram: Nós não podemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que muitas das vezes Deus, ele já está a ponto de nos colocar no lugar da promessa, só que muitas das vezes, por nós não termos uma visão espiritual correta das coisas, nós estamos perdendo a cada dia a vitória que Deus tem para cada um de nós. Nós vemos nesse texto, meus queridos, que os filhos de Israel eles tinham chegado em Cades Barneia. Cades Barneia era o limite que separava o deserto da terra prometida. Deus agora estava fazendo um teste para aquele povo. Por que o que eu digo que Deus estava fazendo um teste? Porque Deus não precisava do relato daqueles 12 espias. Há 400 anos antes, Deus tinha prometido a Abraão que daria a ele e a sua descendência a terra das suas peregrinações. Então Deus não precisava do relato daquele povo. Não era necessário Deus ouvir deles, porque Deus conhecia muito bem como que era aquela terra. Mas Deus estava agora testando aquele povo, provando aquele povo, para ver se realmente eles creriam nas suas promessas ou não. E nós vemos agora, daqueles 12 príncipes, 10 deles não crendo na promessa. Em vez de se firmarem na promessa, eles olharam para os problemas. Em vez de se firmarem nas promessas, eles olharam para os gigantes. Em vez de se firmar nas promessas, eles olharam para cidades muradas. E quantas das vezes, meus amados irmãos, acontece o mesmo com a nossa vida? Veja que aquele povo tinha uma promessa, e da mesma forma eu digo para ti nesta manhã, eu e você, aleluia, temos uma promessa da parte de Deus. Mas saiba de uma coisa, antes de Deus nos colocar no lugar da promessa, antes de Deus cumprir na nossa vida aquilo que Ele nos prometeu, em primeiro lugar Ele vai nos provar para depois nos aprovar. Assim como Deus fez com o povo de Israel, Deus também Ele vai fazer conosco. Eles tinham uma promessa, só que quando foram passar pela prova de Deus,
eles foram reprovados, porque em vez de olhar para a promessa, olharam para os gigantes, olharam para as cidades muradas, olharam para o povo inimigo daquela terra. E quantas das vezes conosco acontece a mesma coisa? Nós temos a promessa da parte de Deus e a Bíblia diz que o nosso Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que quantas das vezes, meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com os gigantes, quando nós nos deparamos com as muralhas, com as barreiras que se levantam contra a nossa vida, em vez de nós confiarmos na promessa, assim como Josué e Caleb, nós olhamos para o gigante, nós nos firmamos no gigante e nós olhamos para o tamanho do problema em vez de olhar para o tamanho do nosso Deus. Veja quão triste é isso. Aqueles 12 espias, todos eles eram príncipes, mas quando eles se depararam com aqueles gigantes, o texto vai dizer no versículo 33 que eles se sentiam como gafanhotos. Eram príncipes, mas diante daqueles gigantes se sentiam como gafanhotos. E quantas das vezes acontece o mesmo com a nossa vida? Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz que Deus nos fez reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Sabe que nós somos o reino sacerdotal. Sabe que nós somos príncipes e princesas de Deus, querido. Só que quantas das vezes diante dos problemas, em vez de nós nos portarmos como príncipes de Deus, nós sermos como Israel de Deus, nós nos portamos como gafanhotos. Nós vemos o problema maior do que o Deus que nós servimos. Então saiba de uma coisa, é necessário nós, querido, olhar com olhos de fé. Veja que Josué e Caleb, eles tiveram uma visão de fé. Eles disseram, subamos animosamente, porque nós vamos derrotá-los. Já se retirou deles o seu amparo, o Senhor nosso Deus é conosco. Então não temais o povo dessa terra. E da mesma forma eu digo para ti hoje, meu querido, não importa o tamanho do teu problema, o importante é o tamanho do Deus que você serve. Não foque na altura do teu problema, não foque no tamanho do teu problema, foque no tamanho do teu Deus. O nosso Deus, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que ele não possa fazer por mim e por você. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra do Senhor. Então, por mais difícil que esteja essa luta, seja um príncipe de Deus, confie em Deus. Se Ele fez a promessa, Ele é fiel também para te colocar no lugar da promessa. Saiba que antes dele nos colocar, primeiro Ele vai nos provar. Então que se você está sendo provado hoje, que você possa, querido, diante das dificuldades, ter uma visão de fé, que você possa olhar como Josué e Caleb, que você possa contemplar a fidelidade de Deus nesta manhã, que você possa crer que o Deus que eu e você servimos é um Deus que Ele vela pela palavra dEle para cumprir, e que não tem obstáculo, que não tem barreira que possa impedir eu e você de tomarmos posse da nossa bênção, posse da nossa vitória, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, que todas as coisas, diz ali, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então saiba de uma coisa, Deus me escolheu, Deus te escolheu, Ele nos escolheu. A palavra de Deus diz ali no Salmo 100, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ou seja, Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, querido, não foi para morrer no meio do deserto. Foi isso que aquele povo, eles não pensaram. Eles imaginavam que Deus tinha tirado eles do Egito para fazer mal a eles no deserto. E eles próprios disseram, melhor é nos morrer no deserto, melhor fôramos se nós tivéssemos morridos lá no Egito. Então eles não compreenderam o trabalhar de Deus. E quantas das vezes eu e você também não compreendemos o trabalhar de Deus na nossa vida? Tem muitos crentes hoje que muitas das vezes diante das dificuldades, em vez de ter uma visão de fé, começa a se lembrar do Egito, assim como aquele povo. Começa até mesmo pensar e a dizer, mas quando eu estava lá no mundo, eu não passava por isso, eu não passava por essa luta, eu não passava por essa dificuldade. Mas o que essas pessoas ignoram é que lá no mundo você era escravo, hoje você é livre. Hoje eu e você estamos no meio de um deserto, nós não chegamos a Canaã ainda. Então saiba de uma coisa, nesse deserto vai ter gigante, vai ter barreiras, vai ter inimigos, mas o mais importante não nos falta, que é a presença de Deus. Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós, meu querido? Então creia nesta manhã que aquele que fez a promessa também é poderoso para fazer você tomar posse dela, mesmo diante das dificuldades. Creia que Deus está contigo, que Ele não te abandona, que Ele não te deixa e que Ele vai à tua frente para derrubar por terra todo adversário, toda barreira, todo gigante que venha se levantar. Não tem muralha que vai poder te deter
de receber das mãos de Deus a promessa que Ele te fez. Que Deus abençoe tua vida, medite nessa palavra, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus.